Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a nossa aula será de matemática, tá? A gente vai continuar com novos assuntos, tá? Hoje a nossa aula vai tratar de um assunto que não é difícil, mas requer muita atenção, tá? Vocês têm que ter muita atenção. E na nossa aula de hoje vai ser um assunto bem simples, tá? Peço que vocês peguem o livro de vocês de matemática, que enquanto vocês estão pegando o livro de vocês de matemática, eu vou estar compartilhando o nosso slide. A nossa aula de hoje de matemática, com a data do dia 8/6, nós vamos estar falando sobre frações equivalentes, tá? A gente vai continuar falando sobre frações, tá certo? A gente vai ficar falando sobre frações equivalentes. Esse assunto está lá na página 112 e 113 do nosso livro de matemática. Vamos lá, vamos aqui entender um pouco sobre o que são frações equivalentes. São frações que representam a mesma quantidade para obter uma fração equivalente. Basta multiplicar ou dividir o número e o mesmo denominador, o numerador e o denominador, de frações pelo mesmo número, desde que este seja diferente de zero. Então, como é que eu devo fazer? Para que a fração ela seja equivalente, o que deve ser? O numerador e o denominador deve ser multiplicado ou dividido pelo mesmo número. A partir do momento, né, que eu multiplicar e dividir pelo mesmo número, não pode ser números diferentes, tem que ser números iguais, tá? Aí ela vai se tornar uma fração equivalente. Olha aqui, como são as frações equivalentes? Eu tenho 2/3, né? Aí como é que vai ficar? 2 vezes 3 é 6. E 3 vezes 3 é 9. Então, aqui é uma fração equivalente. Por quê? Eu peguei o numerador e o denominador e multipliquei pelo mesmo número, que foi o 3. Tanto usei no numerador como no denominador. Como é que vai funcionar na divisão? Vai funcionar dessa forma aqui. 18 dividido por 2, 9. E 20 dividido por 2, 10. Vejam que eu usei o mesmo número, tá? Que foi que número? Número 2, né? Peguei o 18, dividi por 2 e o 20 dividi também por 2, tá? Então, é isso que vai tornar uma fração equivalente, tá? Tanto na multiplicação como também na divisão. Olha aqui como é que ficou, né? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. Vejam que eu continuei na multiplicação, tá? E nessa multiplicação, eu usei o mesmo número, tanto para o numerador como para o denominador, tá? O que vai acontecer agora? Eu vou estar fazendo algumas explicações no quadro, tá? Onde você poderá ter mais entendimento sobre esse assunto, tá? Então, peço que vocês fiquem bem atentos ao nosso quadro, porque eu vou estar explicando, eu vou estar colocando aqui uns exemplos que a gente pode estar seguindo, tá? Para definir melhor as frações equivalentes, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui. Nas frações equivalentes, né, eu expliquei para vocês que a gente tem que multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, vamos aqui, eu vou colocar aqui algumas frações.
Vou colocar aqui essa fração. Pronto. Coloquei aqui 3 exemplos. Primeiro exemplo, segundo exemplo, terceiro exemplo. Presta atenção. Eu falei, para a gente descobrir a fração equivalente, né? A gente tem que multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Aqui a gente está bem fácil de descobrir. Eu sei que é o 15. Então, como é que eu vou descobrir? Eu vou procurar um número que foi multiplicado por 3, que deu igual a 15. E esse mesmo número que eu multipliquei por 3, que deu igual a 15, será o mesmo número que irá ficar aqui. Então, vamos lá. Para isso, eu vou para aqui tabuada. Eu vou para a tabuada do 3, tá? Vou para a tabuada do 3. Quando eu chegar na tabuada do 3, aí eu vou descobrir qual é o número, tá? Vamos lá. Aqui, eu fui na tabuada do 3 e vi que o número é 5. Por quê? 3 vezes 5 é igual a 15. Então, se eu sei que foi o número 5 que eu encontrei, então vai ser multiplicado também por 5. Vocês entenderam? Eu peguei o numerador, multipliquei por 5, que 3 vezes 5 é igual a 15. Então, se é o mesmo número, eu vou colocar aqui o 5. 4 vezes 5 é igual a 20. Então, eu já descobri qual é o número para se formar essa fração. Segundo exemplo. Eu tenho aqui 5 sextos, certo? Aqui ficou 25. Vou para a tabuada do 5. E vou procurar qual foi o número que eu multipliquei por 5, que deu 25. E esse mesmo número eu vou multiplicar por 6, tá? Então, fui na tabuada e descobri que é o 5. Porque 5 vezes 5 é igual a 25. E esse mesmo número eu vou usar aqui. Que vai ficar 6 vezes 5 é igual a 30. Pronto. Já descobri a fração. Eu tenho 4 quintos. Já descobri aqui uma parte. Eu vou na tabuada do 4 e vejo qual número foi multiplicado por 4, né? Que deu 12. E eu sei que 4 vezes 3 é 12. Eu não tenho que usar o mesmo número. Então, 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3 é igual a quanto? 15. Pronto. E eu já descobri o número, tá? Vocês observem como não é difícil. É só lembrar das regrinhas. Tanto na multiplicação como na divisão, eu tenho que usar o mesmo número. Eu não uso números diferentes, tá? Tanto no numerador como no denominador, independentemente se eu estou multiplicando ou se eu estou dividindo. Vamos aqui. Vou colocar aqui mais alguns exemplos. Vou colocar aqui. Primeiro exemplo, eu vou colocar 5 sexto. Segundo exemplo, 3. E aqui eu tenho que colocar um número.
No terceiro exemplo, ó, vamos lá, vamos tentar descobrir aqui os números, né? Então, 5/6, eu sei que aqui é 15. Então, eu vou procurar um número. Se eu sei que 5 vezes 3 é 15, então eu vou multiplicar o meu denominador pelo mesmo número do numerador. 6 vezes 3, 18. Pronto. Aqui eu vou ver aqui qual foi o número que eu multipliquei por 3 e deu 6. No caso, foi o 2. 2 vezes 3, 6. Então, aqui, para dar 10, tem que ser 5. Por quê? Porque 5 vezes 2 é igual a 10, tá? 4/6. Para ter dado 8, eu multiplico por 2. 4 vezes 2, 8. Então, 6 vezes 2 é igual a 12. É difícil? Não é difícil. O que é que eu preciso ter? Preciso ter atenção. Se eu tiver atenção, eu vou conseguir resolver, tá? E é isso que eu digo para vocês. Vocês vão usar o mesmo número. Tanto na multiplicação, como na divisão. Por exemplo, aqui. Eu tenho 1/4 igual 9. Pronto. Aí, para dar 9, vixe, eu vou ficar boada. Vou no 9. Qual é o número que eu multiplico aqui por 1? Vai dar 9. Ele mesmo. 1 vezes 9 é igual a 9. E esse mesmo número que eu multipliquei por 9, eu vou usar aqui. 4 vezes 9. Quanto é 4 vezes 9? 4 vezes 9, 36. Pronto. E aí, eu já descobri a minha fração equivalente, tá? Vamos ver aqui. Outra, eu tenho 3/7. Pronto. Qual número eu multiplicando por 3 é igual a 12? O 4. 3 vezes 4, 12. Então, esse mesmo número eu vou usar aqui. 7 vezes 4, 28. Pronto. Já encontrei a minha fração equivalente. Então, como eu disse para vocês, esse assunto, ele não é um assunto difícil. Ele é um assunto bastante fácil. O que é que eu devo fazer? Eu devo, né, ter atenção. Tanto na multiplicação como na divisão, você vai usar, tá, o mesmo número, tá? Tia, eu posso usar aqui o 9, aqui o 6? Não. Se aqui você usou o 9, no denominador você vai usar o 9 também. E assim vale para a divisão. Se você usou, né, tanto na divisão como na multiplicação, você vai usar o mesmo número, independentemente da operação. Você usa o mesmo número, tanto no numerador como no denominador, para encontrar a fração equivalente, tá? Foi difícil? Não, não é difícil. Vamos lá. Agora, eu vou estar explicando a atividade, tá? A atividade, ela
também não está difícil. O que é que você precisa ter nesse momento? Atenção, tá? Eu vou estar te explicando como é que você vai estar resolvendo a atividade com base no que eu expliquei aqui, tá? Então, vamos lá. A nossa atividade vai começar na página 114. Então, coloquem aí na página 114 para que eu possa te explicar. Colocou? Então, vamos lá. Primeira questão. Complete o quadro com as frações equivalentes às da primeira coluna. Veja o modelo. Gente, eu tenho 1/2. 1/2 deu 2/4. O que é que você vai fazer? Você vai continuar multiplicando por 2. Olha aqui. Eu multipliquei 2 vezes 1, que deu igual a 2. 2 vezes 2 igual a 4. Por isso que a fração ficou 2/4. Você continuou por 2. Aí você fez por 2. Agora vamos por 3, né? Aí você vai multiplicar aí as frações, tá? Até chegar ao último quadrado, tá bom? Você vai multiplicando até chegar o último quadrado. Por exemplo, aqui, ó. Aqui deu 1, 2, né? Aí você vai continuar por 3, por 4, por 5, por 6 e por 7, tá? Até chegar no último quadrado. Na segunda questão, tem assim. Complete as frações para que se tornem equivalentes. Para elas se tornarem equivalentes, o que é que vai acontecer? Você vai ter que fazer conforme eu expliquei no quadro. Eu tenho 4/6. Tem igual, aí tem o 12. E aí você vai descobrir qual é o denominador dessa fração. Aí o que é que você vai fazer? Você vai ver qual é o número que você multiplicou por 4, que deu igual a 12. E esse mesmo número que você, tá? Multiplicou por 4, você vai multiplicar o 6. E aí você vai descobrir qual é o denominador desta fração, tá? Então, é assim que acontece as frações equivalentes, tá? Aí eu tenho 5, né? E eu não sei qual é o meu denominador. Mas eu tenho 15 e tenho 45. Tá fácil. Qual foi o número que você multiplicou pelo 5 que deu 15? E também vai dar 45. E esse sim será o seu denominador da fração. Terceira questão, também tá fácil. Complete as frações equivalentes, em seguida represente-as preenchendo os retângulos adequadamente. O que você vai fazer? Qual é o número que você multiplicou por 1, que dá igual a 3? Qual foi o número que você usou? Aí, o número que você usou é a quantidade de quadrinhos que você vai pintar. Entendeu? Aí, eu tenho 6. Então, é fácil. Como é que você vai descobrir? Você vai pegar o 6, né? Qual foi o número que você usou, né, aqui? Que tanto vai dar 6, tá? É o mesmo que vai dar o numerador. Por exemplo, você tem o 6 quadrinhos, certo? Então, qual é o número, tá? Que você vai dividir ou multiplicar para que dê o 6. Vamos lá. 12. Qual é o número, tá? Que você vai usar que dê 12. Qual for o número que você multiplica que dá igual a 12? Aí você vai e pinta. Qual é o número que você multiplica que o resultado dá igual
a 9. Aí você pinta o quadrado e coloca o número, tá? Quarta questão. Observe as partes pintadas e escreva as frações que equivalem a 2/4. Fácil. É só vocês observarem as figuras e formarem as frações. Quinta questão. Circule as frações equivalentes a 4/6. Então, como assim? Como é que você vai fazer? Equivalentes é que são multiplicados ou divididos pelo mesmo número, tá? Então, vamos lá. Se eu pegar 4 dividido por 2, 4 dividido por 2 é igual a 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, eu vou formar a fração 2/3. Então, você vai aí e circula a fração 2/3, tá? Aí, assim por diante. Você vai descobrindo quais são as frações que podem ser equivalentes. Na sexta questão, você vai ler as frases e vai marcar verdadeiro ou falso, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje. Façam as atividades com muito capricho e até a nossa próxima aula.